Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quantos trouxeram a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia no livro de Colossenses 1, os versículos 15 ao versículo 20. Nós estamos nos 12 dias profetizando o ano de 2020. Hoje nós vamos profetizar sobre o mês de agosto, mês 8, amém, queridos? E hoje nós vamos falar sobre Jesus, as primícias de Deus. Todos os dias nós regamos com Jesus, porque Deus nos direcionou que 2020 seria um ano que nós mergulharíamos em Jesus. Vamos voltar a igreja para Cristo, para Jesus, para a essência. E hoje nós vamos falar das primícias, do primeiro, Jesus o primogênito. Isso é sobrenatural. Isso vai mudar a sua vida. Não há melhor palavra profética do que nós falarmos sobre Cristo. Nós estamos vindo todos esses dias para a igreja e a gente vem alegre, porque ouvir sobre Jesus é leve. Ouvir sobre Jesus encontra toda a necessidade do nosso coração. Você não precisa de 7 passos para ser abençoado. Você não precisa de métodos para você fazer algo, você precisa de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos precisam de Jesus? Nós precisamos, né? Quando o Dani ministrou o primeiro dia, que é Jesus o adorado, adoração, nós não estávamos aqui. E antes de nós falarmos sobre os temas das palavras, Deus falou conosco muito claro sobre a importância de adorarmos a Deus, a importância da igreja resgatar isso. O Ministério Sem Fronteiras foi criado para adoração. Diga a pessoa que está ao seu lado, adoração. E você não adora se você não conhecer a pessoa de Jesus. Você vai adorar 1 minuto, você fala assim, Jesus eu te adoro, e acabou, não sabe mais o que falar. Então você precisa conhecer a Cristo. E eu quero te pedir toda a paciência e todo o desejo de entender a Cristo. Porque Cristo tem coisas boas, mas tem coisa em Cristo que ninguém gosta. O cordeiro, quando Deus falou, faz lá o cordeiro, mata o cordeiro e come o cordeiro. O cordeiro tem coisa boa, tem a coxa, a sobrecoxa, tem o peito, que todo mundo gosta. Mas também tem as vísceras, mas também tem o pé da galinha. Eu não gosto do pé da galinha. Quem gosta? Tem gente que gosta, mas tem colágeno. Tem o pescoço do cordeiro, não é bom. Não tem muita carne, mas é bom. E nós precisamos comer o cordeiro inteiro, amém, queridos? Quantos creem nisso? Vamos ler juntos Colossenses 1, dos versículos 15 ao versículo 20. Se você não trouxe sua Bíblia, nós temos ali no telão, está escrito assim: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No primogênito de toda a criação, no primeiro de toda a criação, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Veja, Jesus não é a cabeça andando na rua sozinho. Então, quando Deus diz Ele é a cabeça do corpo, quando você vê uma pessoa, você reconhece a pessoa pela cabeça ou pelo bumbum? Pela cabeça ou pela barriga? Pela cabeça. Mas quando diz que Jesus é a cabeça, Ele é a igreja. Diga a pessoa que está ao seu lado, Jesus é a igreja. Então esse papo de falar, eu quero Jesus, mas não quero a igreja, é de quem é ignorante. Porque o corpo não anda sem cabeça, que nem mula aí. Se você não ama a igreja, você não ama a Cristo, querido. Isso é bíblico, acabamos de ler. Ninguém faz a imagem de uma cabeça e sai sozinho por aí, faz? Não. Então nós amamos a Cristo, a igreja. Diga a igreja. Os membros, claro, a cabeça dirige tudo o resto. Ele é a cabeça da igreja, mas Ele é a igreja. Nós precisamos entender isso, porque o povo sai por aí falando, eu amo a Cristo, eu tenho Jesus, mas igreja eu não estou nem aí. Então você não ama a Cristo. Cristo é tudo, não tem como escolher Cristo. Eu só escolho amar a Cristo que Ele me ama e salvou. Não! Você ama a Cristo, você adora, você dá para Ele.
Você oferta, você dizima, você vem na igreja. Tem como falar isso? Ai, nós amamos a Cristo, mas a gente só vai na igreja uma vez por mês. Ama nada. Quem ama quer ver todo dia. Quem ama quer estar toda hora. É verdade ou não é? Fala para o seu marido, deixa o seu marido falar assim, eu te amo bem, mas eu vou vir em casa para amar você só uma vez por mês. Você vai dar um pé nele, vai falar, não quero mais você. Quero um marido presente comigo toda hora. Nós precisamos acabar com essa hipocrisia na igreja. É ou não? E hoje é dia de nós termos a revelação de Cristo. Ele é, antes de todas as coisas, Ele é o cabeça, Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Podem sentar, queridos, amém? Nós estávamos lá viajando e Deus falou comigo acerca de algumas coisas na vida da igreja. Nós vimos muitas realidades, a gente não visitou muitas igrejas, mas nós precisamos crescer como igreja. Amém, queridos? Quando Deus nos deu por mais de Cristo, nós pensamos nas bandeiras, nas nações, somos uma igreja missionária. Deus falou muito claro comigo, vocês ainda não são uma igreja missionária, porque vocês precisam sustentar os seus missionários, como igreja. E as pessoas gostam muito das bandeiras, acham lindo, a gente está orando por todos os países, eu também. Mas nós precisamos ser, nós não precisamos só parecer que somos. Nós não podemos ver de aparências. Nosso nome é Nome Sem Fronteiras, porque o nosso desejo é ter igrejas em vários lugares, em várias cidades, porque nós cremos na igreja. Nós cremos que é pela igreja. Diga a pessoa que está ao seu lado, pela igreja. Não é por uma ONG. ONG faz muito bem, mas a ONG não tem poder de salvar as pessoas. Não tem poder de trazer salvação eterna. Deus deu essa missão para a igreja. Então Deus estava falando muito conosco, porque nós precisamos mudar a nossa cultura financeira na igreja. Nós não podemos mais deixar a igreja para segundo plano. Né? Eu estava tomando banho hoje, Deus falou assim para mim, pergunte para os pais que estão ali, se os seus filhos escolherem ser missionários, eles vão se tornar dizimistas? Porque a gente fica feliz em ter o chamado dos filhos como missionários, mas não somos dizimistas. E como que vai sustentar os missionários no campo? Quantos estão entendendo isso? Nós amamos os nossos filhos, certo ou não? Se o Pietro chegar para o Edson e falar assim, vô, quero ser missionário, o vô vai chorar, o pai, né, porque é pai, né, não é Edson, é pai, vai chorar, vai sofrer, porque tem que entregar o filho a Deus. Mas se ele não é dizimista, que tipo de testemunho ele vai dar? Ele vai falar, alguém vai sustentar meu filho lá. Quem vai sustentar o filho lá? Ah, então agora eu vou me tornar dizimista, porque agora meus filhos são missionários. Não. Nós precisamos ter coração para isso. Amém, igreja? Nós precisamos mudar a nossa cultura. Há muitos lugares que eu sou muito grata à vida da igreja por tudo que nós conquistamos. Mas nós não podemos paralisar a obra de Deus por falta de fidelidade financeira. E você sabe que nós temos vivido momentos muito difíceis, porque as pessoas passam por privações financeiras, elas têm problemas emocionais. O dinheiro mexe com as emoções da gente. É verdade ou não? Você tem que pagar a conta, você tem que sobreviver, você tem que dar alimento para os seus filhos, você não tem o dinheiro, o que acontece com você? Você fica angustiado, você se entristece, é ou não? Como que faz a obra de Deus alguém angustiado, entristecido, com problemas financeiros? E nós precisamos resolver essa questão na vida da igreja. E você sabe que nós, todo momento que nós pregamos a graça, todo mundo tem entendido a graça. Mas algumas pessoas têm usado a graça para se desculpar na questão financeira. Eu sou salvo, eu amo a Deus e está tudo bem nada. A igreja precisa de você. Ah, mas meu dízimo é pouquinho, pastor, é 10% de R$1.000. R$100 multiplica na mão de Deus.
A questão é que você dá quando tem, quando quer, quando sobra. E nós precisamos mudar isso. Eu vim de um tempo que a gente ia para a ceia na igreja, a igreja lotava, era ceia. A igreja lotava porque era ceia. E no dia da ceia, todo mundo entregava o dízimo. Todo mundo. Até aqueles que recebiam antes, depois, eles faziam um propósito de entregar todo mundo junto. Olha que bonito isso. É bonito ou não? E hoje em dia, nós estamos hoje na ceia. Pastora, o que a ceia tem a ver com o dízimo? Tudo. Porque se você perguntar assim para mim, pastora, tem que dar o dízimo na graça? Eu vou responder para você assim, a gente tem que tomar ceia? Você vai responder assim, claro que a gente tem que tomar ceia. Então a gente tem que dar o dízimo. Por quê? Porque a primeira menção da palavra dízimo na Bíblia veio quando Melquisedeque encontra Abraão e entrega a ceia para ele. E depois disso, Abraão entrega o dízimo de tudo. E Abraão não é lei. Abraão é o homem da fé. Nós estamos na sequência da aliança abrâmica. Nós estamos com a aliança de sangue em Jesus, decorrentes da aliança de Abraão. Quantos entendem disso? O próprio Jesus disse isso. Então, hoje é dia de ceia, mas é dia também de entendermos e buscarmos essa revelação. Toda vez que a Bíblia quer falar de um conceito, nós precisamos estudar a primeira menção. Na hermenêutica, isso é falado de a teoria da primeira menção. Então, quando alguém pergunta, mas eu queria entender dízimo, você tem que ir na primeira menção. A primeira menção de dízimo está em Gênesis 14, muito antes da lei de Moisés. Abraão nem conhecia a lei, Abraão não estava na lei, não havia lei naquela época. E diz a Bíblia, lá em Gênesis 14, vamos ler lá no versículo 17 ao 20, diz assim, voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo. Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e disse, abençoado você é Abraão. O que o Wesley falou aqui? Nós somos abençoados antes de dar o dízimo. Ninguém é abençoado depois que dá o dízimo. Então Melquisedeque vem ao encontro de Abraão e diz, abençoado é você, Abraão. E quando ele ouve a palavra do sacerdote, o que ele faz? Ele entrega o dízimo de tudo. Quem que falou para Abraão que tinha que entregar dízimo? Dízimo, 10%. Quem falou isso para Abraão? Como ele descobriu isso? Hebreus 5:10 diz assim, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus hoje vem da ordem do sacerdote Melquisedeque. Queremos que Melquisedeque, todos os historiadores e pastores acreditam que Melquisedeque é uma teofania. Teofania é Deus em forma de homem. É aquele que se parece, é aquele que é idêntico à pessoa de Jesus. Hebreus 7, de 1 a 4 diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência, entretanto feito à semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ouça, Abraão veio, entregou o dízimo de tudo que possuía Melquisedeque. Melquisedeque é o próprio Cristo, é a figura de Cristo, é a imagem de Cristo. Trouxe a Abraão pão e vinho.
Jesus ainda não havia passado pela cruz, ainda não havia sido sacrificado, mas Melquisedeque já representava Jesus. Então ele vem, ele traz o pão e vinho, representando a comunhão. E hoje nós praticamos a ceia, conforme você está vendo aqui, com pão e vinho, suco de uva, porque estamos debaixo do sacerdote de Melquisedeque, não praticamos as coisas da lei. Ouça, Abraão é antes de Levi, Abraão é antes de Moisés, Abraão é antes do seu neto, do seu bisneto, das suas gerações. Abraão muito antes entregou o dízimo. Interessante isso, muito interessante. A Bíblia não diz que você é abençoado com a bênção de Davi, com a bênção de Daniel. A Bíblia diz que você é abençoado com a bênção de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão. E Abraão, antes da lei, chegou a Melquisedeque de mãos cheias. Diga, cheias. Ele não chegou de mãos vazias. Escute, salvação é graça. É você chegar diante de Deus com as mãos vazias e receber. Você não fez nada e recebe. Mas a adoração é chegar com as mãos cheias. Essa história de eu venho na igreja, adoro e não entrego nada, não é adoração. Uau! Quando você está entendendo isso? A adoração dá para Deus. Eu vou adorar pela graça. Não dá. A resposta à salvação é adorar, dando a Deus. Queridos, nós estivemos numa igreja, e por isso que eu falei que as crianças, agora nós vamos mudar essa cultura aqui, nós já tínhamos essa cultura. Nós estávamos na igreja, as crianças corriam pela igreja, como aqui, mas começou o culto, os pais saíram das suas cadeiras, todos, vieram com seus bebês, crianças pequenas, alguns sentaram no chão, e ficaram com a criança todo o tempo da adoração. Porque nós temos perdido essa cultura na igreja. As crianças ficam correndo, ficam fazendo guerrinha de almofada, ficam gritando durante a adoração. Que respeito nós estamos inculcando nos nossos filhos para esse momento. E como elas sabem que a salinha começa depois da adoração, elas ficam brincando, socando, fazendo guerrinha, não estão nem aí. Passam no meio das cadeiras, destroem tudo. E os pais estão adorando no último banco. Não, querido, pega seu filho e vem para frente. Vem aqui, pastor, ele vai chorar, deixa ele chorar. Eu eduquei meus 2 filhos nas cadeiras, não tinham trabalhos com crianças como tem hoje. Meus filhos choravam, esperneavam. Eles vinham os 12 dias, as campanhas, os jejuns, eles vinham conosco. Não foi pesado para nós. Eles vinham com bebê. Queridos, o Rafael, ele tinha dias, nós fizemos um jejum de 21 dias para iniciar o ano. Porque o Rafael nasceu 23 de dezembro. O Rafael foi todos os dias para a igreja. Todo o tempo que ele ficava na igreja, ele dormia. Chegava em casa, ele chorava. E a gente ficava até as 2 da manhã com ele chorando, com cólica. Eu nem perguntava para o médico. Porque ele dizia assim para mim, você sai muito com ele. E como que eu ia deixar de ir na igreja? Com pontos de cesárea, sem andar direito, inchada, eu ia para a igreja. Se nós queremos uma geração de adolescentes e jovens que venham para a igreja, que honrem, nós vamos começar com a educação dos nossos filhos. Você não pode permitir que seu filho fique em casa. Traga o seu filho para a igreja. Ele não quer vir, vai ficar lá vendo televisão. Traga o seu filho para a igreja e desliga o celular. Esse negócio de botar filho sentado do lado, dar celular na mão dele, é problema. Mas eu estou na graça, pastora. Você está na graça, mas você tem que fazer a sua parte. Deixa a graça. Fica aí assim, eu estou na graça. Vamos ver o que vai acontecer com o seu filho, depois que ele crescer. Se você permitir que ele faça o que ele queira. Então veja, uma vez que você é salvo, é inadmissível a gente chegar na igreja de mãos vazias. Caramba, Deus pagou preço altíssimo por mim. Eu não tenho R$1, eu não tenho R$2, eu não tenho uma oferta. Eu estou falando com a igreja madura, amém, amados? Me perdoe se você está vindo aqui hoje pela primeira vez. Mas eu quero falar para você que veio aqui pela primeira vez, Rotary Club, todas as sociedades secretas são dizimistas.
Nós uma vez quisemos entrar num Partido Verde. Eles mandaram um requerimento lá pedindo dízimo. Porque partido precisa de dinheiro para se manter. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, um partido político a gente pode dizimar. Agora, na igreja, eu dizimo quando eu tenho? Que importância você dá a Cristo? Cristo é o dízimo de Deus. Cristo é as primícias de Deus. Esses dias Deus falou muito comigo, Ele tem falado muito, muito comigo. Nós recebemos e fazemos conta para dar dízimo, isso não é dízimo. Você recebe e já tira os 10%, sem fazer contas. Porque é uma questão de fé. Diga fé. Quantos estão entendendo isso? E nós precisamos alinhar nossa vida. A gente precisa adorar em espírito e em verdade. Não é só em espírito. Eu vou lá, adoro em espírito, aleluia, sento aqui, sou abençoado, sou curado, sou restaurado, recebo instrução, pastor vai na minha casa se eu pedir, eu sou aconselhado, e não concordo com as coisas, e não sou dizimista. Você está dizendo, não concordo com Cristo. Se Cristo é o primeiro, e o primeiro estabeleceu todas as coisas, é o dízimo que estabelece todas as coisas na igreja. Queridos, nós somos na igreja dos negão. Se você é negão, eu te amo em Cristo Jesus. Essa palavra não é de racismo, nada disso. Mas esse era o sonho do meu marido. Se nós fôssemos para os Estados Unidos, nós queríamos visitar uma igreja dos negros, porque amamos os negros. A adoração dos negros é muito empolgante. Querido do céu, eu entrei naquela igreja e falei, Deus, caraca, Senhor, uma igreja maravilhosa, 8.000 pessoas, muito diferente do sistema do culto, uma adoração muito empolgante. Cara, eles não têm um período de louvor como nós. Entrou 3 pessoas e cantaram uma música linda que nós vamos cantar aqui. Depois levantou o coral, cantou. Aí cantou uma mulher, uma negona com aquelas vozes, sabe, aquelas? Cara do céu. Mas não, eu não fiquei impressionado com eles, que eu sei que eles cantam bem, que eles dançam, adoram, né? Mas eu fiquei impressionado com o som. Cara, eu fiquei impressionado. 8.000 pessoas, você ouvia tudo, todo o coral. Nós estamos com um problema, esse microfone pode falhar a qualquer momento. Nós precisamos trocar o som da igreja. Isso é básico. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Se não tiver microfone, quem vai ouvir o quê aqui? Eu não. Certo ou não? E aí eu fico pensando, mas essa não deve ser a motivação para você entregar o dízimo. Porque tem pessoas que falam assim, eu vou entregar o dízimo porque está precisando pintar a igreja. Querido, não é você que determina para onde vai o seu dinheiro. Você entrega o dízimo porque você crê em Deus, você honra Jesus, você ama Jesus. Jesus é a igreja. Quando você retém o dízimo, você deixa de entregar a Cristo. É isso que nós precisamos entender. Então veja, Melquisedeque vem ao encontro para trazer descanso para Abraão. Abraão estava aflito, tinha passado por um momento difícil, tinha ido à guerra. Abraão já era abençoado. Melquisedeque vê isso, fala, você é abençoado, Abraão. Sabe o que ele faz em resposta? Ele entrega o dízimo de tudo que ele tinha. A graça faz com que você responda a Deus. A graça faz com que você responda a Deus. A graça faz com que você responda a Deus. Por isso eu não posso vir para a igreja. Eu estou cansado, abatido, caído. Mas eu venho aqui adorar o meu Deus que vive eternamente por Ele, a minha vida, o meu propósito, meus filhos, minha família. O que vai ser da nossa vida sem a vida da igreja, sem Cristo? Então nós respondemos. Abraão queria adorá-lo, entrega todo o dízimo. E sabe, a Bíblia diz em Hebreus que Abraão viu a grandeza de Melquisedeque. O primeiro motivo pelo qual entregamos o dízimo a Deus, porque nós reconhecemos a grandeza dEle. Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Eu não canto só, eu entrego o dízimo. Eu canto, eu adoro. Mas eu estou aqui para entregar os meus dízimos ao Senhor. Veja, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo.
Então veja, o objetivo primário do dízimo não é fazer você prosperar, mas é dar honra, é dar glória, é proclamar quão grande é o Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Por isso você está aqui hoje. Pastora, eu tenho que dar o dízimo da mesma maneira como você ceia. Da mesma maneira como você ceia. A ceia é perpétua. É em Gênesis a ceia. A ceia não está só em Cristo. A ceia está lá em Gênesis. Faz parte da aliança de sangue. Então Abraão provou de uma revelação muito antes de ele passar por ela. Agora escute, Abraão deu o dízimo antes do seu neto Levi, que foi os sacerdotes pelos quais na lei deveriam ser entregues os dízimos. Muito antes. O que Abraão estava fazendo? Abraão estava protegendo as suas gerações. Abraão estava profetizando as suas gerações. As gerações de sacerdotes que viriam depois dele. Hebreus 7, 9, 10 diz assim: e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então eu creio, eu tenho 2 filhos sacerdotes, eu creio que a Diana, que se aproximou do Daniel, também é sacerdotisa, e que os meus netos que virão através deles, também serão alcançados pelo meu dízimo. Eu creio por essa palavra. Eu fui estudar, falei, Deus, mas Abraão deu dízimo, e depois Levi era o sacerdote, pelo qual as pessoas na lei entregavam o dízimo. Deus falou, pois Abraão profetizou, assegurou, cobriu, protegeu a geração dele de sacerdotes, na sua família. Eu não sei você, mas eu me alegraria muito que todos os seus filhos fossem sacerdotes, fossem pastores, porque quando Jesus esteve aqui, ele chorou por ver Jerusalém, ele chorou, ele disse, são ovelhas que não têm pastor. E por que Deus então deu dízimo? Por que 10%? O que significa 10%? Olha só, quando Abraão mandou que fosse buscar uma noiva para o seu filho Isaque, Abraão deu 10 camelos. O número 10 representa o todo. Toda a riqueza de Abraão, ele mandou através de 10 camelos cheios. Gênesis 24, 10 diz, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Muitos resistem a entregar o dízimo, dizendo que tudo que tem já possui a Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quando o marido diz assim para sua esposa, quando a esposa fala, bem, nós precisamos jantar fora, precisamos ter um tempo juntos, estamos correndo muito. Se o marido falar assim, amada minha, todo o meu tempo é seu, viu, eu durmo aqui em casa, eu levanto com você todo dia, não preciso disso. Como que a esposa se sente? Não está nem aí comigo esse cara. Eu só sou a empregada dele, eu lavo, passo, sou amante dele, as noites que ele tem desejo sexual, mas nem para dar um tempo para mim. Veja, ele pode dizer, tudo que eu tenho é seu, mas ele não reserva uma parte específica de atenção para ela. Como ela se sente? Ultrajada. É a mesma coisa que aquelas pessoas que falam assim, mas tudo que eu tenho é de Deus. É nada. Você está resistindo em dar 10%, não seja hipócrita, não é. Não é. As pessoas falam, eu não dou o dízimo porque o dízimo está na lei. É hipócrita, tem problema financeiro, de avareza. É verdade ou não é, queridos? O marido, tudo que é meu é seu, mas você não dá 20 reais para sua esposa, 50 reais para sua esposa, para cortar o cabelo, para pegar um ônibus, para pegar um Uber. Como que tudo que eu tenho é seu? É nada, é da casa, é para comprar leite, é para comprar outras coisas, mas para você não. É a mesma coisa, gente. Nosso relacionamento com Deus é o mesmo relacionamento de um homem com uma mulher. Nós não podemos mais continuar assim. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Diga em espírito e em verdade. Pergunte para qualquer esposa o que ela acha disso. Tudo que é meu é seu, mas anda aí com essa roupinha aí a vida inteira, não vou dar nada para você, não vou comprar nada para você.
Seu cabelo está muito lindo. Daqui a pouco ele está saindo com outra mulher, que arruma bem o cabelo, que usa boa roupa, que gasta com perfume. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, Deus está dizendo, se você dá os 10%, isso representa tudo na sua vida. Eu não peço tudo, eu peço 10, porque o 10 é o símbolo de tudo na Bíblia. Olha os 10 mandamentos. Não são 613 mandamentos? São. E por que tem 10 mandamentos que são mais? Porque 10 representa tudo. Se você for fiel nos 10, você é fiel em tudo. Só que a gente não é nem fiel nos 10 mandamentos. Então aí Jesus teve que vir morrer, obedecer a lei para liberar a gente para ser salvo. Aleluia. Diga aleluia. Só que agora ele não vai vir aqui entregar o dízimo, que é você que tem que fazer. Essa é a sua parte. Diga a pessoa que está ao seu lado, é a sua parte. Quando o faraó quis abençoar Jacó, o que José fez? José separou, olha lá, Gênesis 45, mande-os também levar carruagens do Egito, para trazerem as mulheres os filhos de Jacó. Não se preocupe com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel, José lhes providenciou carruagens. Mas a Benjamim, olha lá, e aí a seu pai, enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito. 10 jumentas carregadas de trigo, diga 10, representa tudo. Diga bem alto, 10, representa tudo. Por isso que é 10. 10 representa a totalidade. Não basta dizer ao Senhor que tudo que temos é dele, mas dê o dízimo. Seja verdadeiro. Encara a sua vida. Faça um propósito de não entrar esse ano derretendo o dízimo. Dê testemunho de que você tem Cristo, ama Cristo e que Cristo é o centro da sua vida. Dê o testemunho de que Ele é o teu Salvador e que em resposta à salvação que você não merecia, você vai adorá-lo com os seus 10%. Diga aleluia. O dízimo é a verdade, é a realidade das declarações. Lembra de Jacó? Jacó 28 diz assim, Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E aí olha só, Gênesis 31, 13, diz que Jacó fez um voto ao Senhor, e de tudo que eu receber eu lhe darei o dízimo. E olha só a resposta em Gênesis 31, de 13, olha que Deus falou para Jacó, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna e me fez o voto de me entregar o dízimo, levanta-te, sai dessa terra, eu vou te levar à terra dos seus pais. Olha, querido, se fosse uma coisa, uma besteira, Jacó é antes da lei. E aí diz o que? 22 anos depois, longe de casa, Deus lembrou Jacó de um voto que ele tinha feito com ele. Se você der o dízimo, os outros 90% são santificados. Bem no início do nosso ministério, nós falhamos com Deus no dízimo. E Deus falou conosco. Não se trata de religiosidade, não se trata de ter medo. Ai, eu vou dar o dízimo, porque senão a maldição, Satanás. Não, você não é amaldiçoado, você é abençoado. Não se trata disso. Se trata da sua resposta. Queridos, a igreja é uma igreja missionária, mas se não tiver missionários, é a mesma coisa. Que resposta nós vamos dar às nações? Ai, vamos pôr as bandeiras, vamos profetizar, vamos dançar, recacharias, vamos deixar o fogo cair. E aí os missionários passando fome? Que lindo falar que é Ministério Sem Fronteiras, tem missionário lá. E aí? E aí? Que lindo, a minha igreja é maravilhosa, está fazendo 12 dias de campanha. E aí? Alguém disse, não pastora, mas final de ano é melhor, tem 13º. E quem dá dízimo de 13º? Tem gente que já gastou tudo. Esse era o mês de pôr a casa em ordem. Porque janeiro, sabe o que acontece? O povo paga IPVA, escola de criança, e não dá dízimo. Eles começam a dar dízimo em março, depois do carnaval. Porque daí vai viajar no carnaval. Queria estou falando da realidade para vocês. Essa é uma realidade da igreja do Senhor.
Todas as igrejas passam por isso. E tem gente que fala assim, não, pastora, se eu entregar o dízimo para o cara lá do programa de TV, se eu pagar um não sei o que lá na outra igreja que eu vou no final... Não, filho, dízimo é na casa. É na casa que você come. É igual o exemplo que o Wesley deu. A mãe do menino falou assim, me dá os 10% para ajudar no sustento da casa. De que casa? Da vizinha? Não, da casa onde ele come. Quantos estão entendendo isso? O dízimo remove a maldição do dinheiro. Escuta, você não está amaldiçoado, mas o dinheiro é amaldiçoado. Você não sabe a fonte do dinheiro. Se eu falar assim para o seu... Se você falar assim, eu sou abençoado, deixa meu filho assistir filme de terror. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com medo. É verdade ou não? Mas você não é abençoado? Ele assiste filme de terror e o que acontece com ele? Porque filme de terror é amaldiçoado. Vai trazer complicações para a vida dele. Nós precisamos entender esse negócio da graça, gente. A graça não faz o seu papel como pai e mãe. A graça não faz o seu papel no sustento da igreja. Não é assim. Aí estou na graça, alguém vai lá e vai dar 100 mil resolver o problema da igreja. Glória a Deus que alguém faça isso. Mas se todos nós fôssemos fiéis, nós não teríamos necessidade de nada. Não teríamos nem a necessidade de vir aqui todo dia fazer apelo. Vai dizer que você não sabe que tem que ofertar. E por que o Wesley veio aqui hoje? Nós estamos aqui há 8 dias. Todo dia tem palavra de oferta. Tem dia que dá vontade de falar, que saco, né? Outra vez vai falar? A gente já sabe que tem que dar. Mas se não fala, você esquece. Deus não se esquece de você. Mas a gente se esquece da igreja que é Cristo. Diga Cristo. Eu preciso tratar a Cristo como eu gostaria de ser tratado. Eu estava caminhando lá no hotel. Deus falou assim para mim, filha, o meu prazer é tratar você como você trata Cristo. E eu falei, eu estava caminhando. Eu fiz assim, Senhor, eu preciso tratar melhor a Cristo. Se Deus me trata conforme eu trato a Cristo, eu preciso tratar melhor a Cristo. Certo ou não? Cristo é uma pessoa. É claro que Ele vai te perdoar. É claro que Ele vai te abençoar. Mas Ele vai voltar. E quem vai subir? Essa é uma realidade que você não pode esquecer, meu filho. Qual é a igreja que sobe? É a igreja que está sem óleo? Esperando que a graça derrame o óleo para ela? É a igreja que não ora? Esperando que o pastor ore por ele? Não, quem vai subir? Quem vai subir? Quem será arrebatado? Aquele que ouve falar de Cristo uma vez por semana? É a noiva? Você é noivo de alguém, você só se encontra com a pessoa uma vez por semana? Que tipo de oração você tem feito, meu filho? Eu vou sacudir você. Qual é o tipo de oração que vai conquistar o mundo? Essa oração que a gente tem feito? Hoje é dia de ceia do Senhor. Diga, dia de conserto. Dia de consertar a vida. Olha só, nós somos livres da maldição, mas nós temos que tomar cuidado. Porque o dinheiro vem da terra. A terra é amaldiçoada. E quando chega na minha mão o dinheiro amaldiçoado, o dízimo abençoa o dinheiro amaldiçoado. Separa, santifica. Quantos estão entendendo isso? Quantos entendem isso? Aí alguém fala, ai pastora, nem me leia o verso de Malaquias 3, porque é lei. Não, é Bíblia. Diz assim, toda nação está sendo amaldiçoada porque deixa de me entregar o dízimo. Não está falando que você é amaldiçoado. Está falando que há uma maldição na nação. Porque eles estão deixando de entregar o dízimo. Aí diz assim a Bíblia, o Senhor falando, entrega o dízimo, trazei os dízimos à casa do tesouro e veja, se eu não vou abrir os céus, as portas do céu, e não vou derramar bênçãos abundantes. A tradução de portas do céu desse verso é a mesma tradução de quando abriu as portas do céu para o dilúvio. Quer dizer, é muita bênção, diga é muita.
É muita coisa. Eu não sei, eu tenho estudado sobre isso há muito tempo e Deus falou assim para mim. Você já ficou doente, filha, nesse tempo todo? Você teve algum problema de sequestro, assaltos? Mesmo que você tivesse, eu abençoaria você. Então não se trata, como Wesley falou, de inquirir de Deus. Eu sou dizimista. Por que o pneu do carro furou? Porque usou demais, passou no prego. Eu sou dizimista. Por que eu estou doente? Porque Deus quer manifestar a glória de Deus sobre a sua enfermidade. Eu sou dizimista. Por que o raio da tempestade caiu na minha casa? Porque nós estamos vulneráveis a fatalidades. Mas Deus é grande e merece ser adorado através dos seus dízimos. Diga aleluia. Diga aleluia. Palavra dura, pastor, eu queria uma palavra profética, mas não tem palavra melhor do que essa. Porque o motivo de alguns experimentarem maldição é porque não santificam o seu dinheiro. Guardam o seu dinheiro. Romanos 11:16 diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, os ramos o serão. E aquilo que é santo, o diabo não pode tocar. Aquilo que é santo é multiplicado. E o que Deus vem falando no Novo Testamento? Alguém falou assim para mim, pastora, e Jesus dava o dízimo? Vamos ver, será que Jesus dava o dízimo? Jesus falou muitas vezes sobre a fidelidade no trato com dinheiro. Em Lucas 16, 9 e 11, ele diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Tem gente que não dá dízimo porque fala, é muito pouco que eu vou dar. Deus não está falando de valor. Tem gente que não dá dízimo porque é muito. Eu ganhei uma rescisão de contrato na empresa, 50 mil. Eu não vou dar o dízimo, né? É 5 mil. Pois deveria. Como você trata Cristo? Aí eu fiz um investimento e ganhei X. Eu não preciso dar o dízimo do investimento. Eu dou o dízimo do valor que eu investi. Querido, que hipocrisia é essa? Eu ganhei o 13º é para eu viajar. Que hipocrisia é essa? Daí a gente quer ensinar os dízimos para o filho. Mas o filho não recebe salário. Mas ele recebe R$20 para tomar um sorvete, 50 para ir no McDonald's. E se você não ensinar o seu filho de pequeno, ele também não vai entregar o dízimo quando adulto. Isso é uma palavra difícil, né? É difícil não? Eu lembro que eu tive uma empresa, eu tive uma academia. Você não sabe, queridos, eu era tão crente naquela época, que eu dava o dízimo dos meus funcionários. Eu fali, né? Eu fali, né? Claro que eu fali. Eu dava o dízimo dos meus funcionários. Presta atenção. Eu tinha acabado de me converter, né? Então, eu era muito, né? Senhor. Teve uma época na minha vida que eu li o Velho Testamento e falava assim, que aquele que falhasse no dízimo, ele tinha que entregar 5 vezes mais. Não sei se você já leu isso. Tem lá, em Levítico. Eu entregava 5 vezes mais o meu dízimo. Eu mesmo me punia, eu mesmo me absolvia, eu era meu juiz, eu era meu tudo. E eu pensei, meu Deus, nunca faltou nada para mim, Senhor, mesmo na ignorância. Que coisa abençoada que é essa? Que o favor de Deus, queridos, tem homens empresários que conhecem o princípio do dízimo, não vêm à igreja e entregam o seu dízimo. Ele diz, não, eu preciso entregar o meu dízimo. O empresário dono da GC Lever, ele começou entregando 10%. Depois ele saiu dessa lei dos 10%. Então, ele entregava 15%, 20%. E hoje ele entrega 90% do seu lucro e vive com 10%. Isso é uma bênção de Deus, é ou não? É ou não? Imagina, vamos desafiar você a entrar no nível das ofertas da igreja de Atos dos Apóstolos. Quanto eles entregavam? Você acha que era o dízimo? Não, que ele já estava muito acima do dízimo, eles tinham tudo em comum. Você imagina isso? Nós precisamos refletir hoje. Eu vou parar de falar, porque tem muita coisa ainda para ser dita. Em Mateus 23, alguém perguntou, Jesus fez uma declaração dos fariseus, e ele diz assim, vocês são hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do cominho, das coisas pequenas,
mas vocês desprezam a justiça e o amor. Vocês não deveriam abrir mão daquelas coisas, ou seja, de dar o dízimo, mas deviam dar o dízimo valorizando a justiça e o amor, que foi a palavra do Wesley, né? Eu não vim aqui coagir ninguém a entregar o dízimo, eu não tenho poder de fazer isso, não tenho a menor pretensão de fazer isso. A minha oração todos esses dias foi: Senhor, revela-nos Cristo, as primícias de Deus. Eu queria muito que você nessa hora se levantasse, nós pudéssemos